Bom, pessoal, então, para quem não me conhece, meu nome é Matheus Hilário de Lima, eu sou físico médico, sou supervisor de proteção radiológica da SAMEL, né? Eu sou físico e sócio da empresa IRAD, né? Que é o Instituto de Radioproteção e Física Médica, e a gente tem essa parceria com o Hospital SAMEL e unidades há algum tempo, né? E a gente auxilia todas as questões referentes à proteção radiológica. Então, é importante que vocês saibam que existe essa figura do supervisor de proteção radiológica. Esse é o momento em que a gente tem para fazer essas trocas, né? Para que vocês tirem dúvidas em relação à proteção radiológica. E também existem meios de vocês fazerem demandas referentes à proteção radiológica chegarem em mim, né? Que são meios de notificação de segurança, de oportunidades de melhoria, né? Através de todas as ferramentas de qualidade que a Samel dispõe a vocês, né? Ou mesmo através de um superior direto de vocês, reportando, ou mesmo diretamente a mim, ok? Bom, parte do programa que é exigido pela vigilância sanitária em relação à proteção radiológica é ter um programa de educação continuada em proteção radiológica que serve para a gente estar relembrando ou aprendendo conceitos que são importantes tanto para que a gente, como indivíduo posicionalmente exposto, né, como profissionais que trabalham com radiação ionizante, para a gente se sentir seguro e também para que a gente possa conduzir com segurança os exames e retirar dúvidas dos pacientes, né, muitas vezes. Então, é de fundamental importância que a gente esteja revisitando alguns assuntos, por mais que para alguns de vocês, talvez eles sejam já de conhecimento há algum tempo, né? Bom, no primeiro treinamento que a gente teve, a gente abordou de maneira mais ampla vários aspectos da proteção radiológica, né? Hoje a gente vai focar em falar de efeitos biológicos da radiação, ou seja, o que a radiação pode causar no ser humano, tá? Então, fiquem à vontade para tirar dúvidas e levantar questões para a gente discutir aqui, tá bom? As radiações, de maneira geral, elas ficaram com um estigma muito ruim depois de alguns acontecimentos na história da humanidade, né? E não foi à toa. O principal deles, na minha opinião, que é o que causa mais choque assim e medo, né? Esse medo da radiação que surgiu com o tempo é principalmente por conta do acidente de Chernobyl, né? Ali em 1890, 1987, se eu não me engano, por aí, 86, 87, que foi uma catástrofe, né? Que acabou com uma região e que gerou efeitos, que gerou deprimentos para pessoas comuns, né? Para civis que não sabiam nem o que era radiação e morreram ou sofreram danos, tiveram que mudar de sua cidade, enfim. E aí, no Brasil, a gente teve um acidente também, que é o maior acidente radiológico do mundo, que não aconteceu em usinas nucleares, tá? Que é o acidente de Goiânia, de 1987, tá? E isso trouxe, naturalmente, um medo de radiação ionizante. Então, por exemplo, a energia nuclear, que é uma das formas de energia mais limpas que existe, ela foi completamente demonizada depois disso, né? Porque quando acontece uma catástrofe, que é muito raro de acontecer, mas se acontece, o dano é muito alto, né? A severidade é muito alta dos efeitos de um acidente desse tipo, né? E às vezes a gente comete o erro de transportar esse medo, e para os pacientes isso é natural, né? Transportar esse medo para as nossas práticas radiológicas, em que a gente utiliza uma dose de radiação
muito menor do que as que ocorrem em um acidente, certo? Então, a gente está aqui para a gente discutir esses efeitos, discutir os riscos que nós estamos expostos, né? Porque eu também sou ocupacionalmente exposto, então estamos no mesmo barco. Bom, vamos lá então. Primeiro, vamos falar sobre o raio-x, né? Bom, a descoberta dos raios-x ela aconteceu no final do século XIX, né? Ali em 1895, né? 1895, foi feita por acaso por um alemão chamado Röntgen, né? Wilhelm Muito assistindo Röntgen. Estava um fazendo anime no um YouTube dela. experimento focado em outra coisa, que eram os chamados raios catódicos, que utilizava uma ampola muito parecida com a ampola de raio-x, mas com o mesmo princípio, né? E ele percebeu que uma, uma placa contendo platinocianeto de bário, que é um material fosforescente, né? Ele emite uma luminosidade quando alguma energia incide sobre ele, que estava piscando ali, estava a uns 2 metros, e ele ficou intrigado com aquilo porque sabia que alguma coisa estava levando energia para lá. E o que transporta energia a gente chama de radiação, né? Enfim, não vou entrar muito nisso, mas por um acaso ele descobriu os raios-x, né? Foi publicado um artigo na revista Nature no ano seguinte, né? No finalzinho de 1895, e foi uma das maiores descobertas da história, né? O que esse raio tinha de diferente? O que essa radiação tinha de diferente das outras radiações que existem, né? Ela tinha uma propriedade muito interessante e incomum, né? Que era a capacidade de atravessar objetos, tá? E a implicação disso é que, ao atravessar objetos, dependendo da densidade que esse objeto tem, ele vai absorver essa radiação de maneira diferente, tá? Então, se eu coloco alguma coisa mais densa, um negócio mais pesado, em comparação com algo menos denso, a fotografia disso, né, ao passar por uma chapa fotográfica, vai ser diferente. Você vai ter um contraste, né? Porque o material com maior densidade ele vai absorver mais radiação do que o material de. Estão me ouvindo? Alguém me dá um ok aí, por favor? Tá, vou acreditar que vocês estão me ouvindo, tá? Qual que é a diferença do raio-x para essas outras radiações, né? O que a gente sabe hoje, né? Porque na época eu não sabia nem como que era um átomo direito, né? Hoje em dia a ciência evoluiu demais, né? Então, qual que é a diferença? É em relação ao comprimento de onda. Vamos dizer que é em relação ao tamanho dessa onda, para ficar mais simples, tá? Ondas que são maiores, elas carregam baixa energia, tá? À medida que elas vão ficando com um comprimento de onda menorzinho aqui, ó, elas vão ficando mais pequenininhas, né? A diferença entre um vale e outro e uma crista e outro é menor, elas vão ganhando mais energia, tá? Então, os raios-x eles estão numa área aqui, a partir do ultravioleta, em que eles são altamente energéticos, tá? Essa propriedade desse comprimento de onda dela ser bem pequenininho é o que faz ela conseguir atravessar os átomos, né? Mas também implica que ela carrega uma energia capaz de provocar um dano importante nos seres humanos, tá?
Então, essas são as radiações chamadas de radiação ionizante, que começam a partir do ultravioleta. Tá? Então, a partir do ultravioleta, essas radiações elas têm uma energia alta o suficiente para causar uma ionização no nosso corpo, que pode se transformar em efeitos de curto prazo, efeitos que é possível você reverter, e alguns outros que vão desencadear, por exemplo, o câncer, né, que a gente vai discutir um pouquinho aqui na frente, tá? Como que esses raios-x eles são gerados, né? A ampola do Röntgen, ela tinha mais ou menos essa configuração aqui, tá? Para se produzir raio-x, se você quiser produzir raio-x na sua casa, né? Brincadeira. Mas para se produzir raio-x, o princípio é relativamente simples. Você tem, de um lado, é como se você ligasse dois polos na tomada aqui, tá? De um lado, você tem um polo negativo, que produz os elétrons, e no outro, você tem uma carga positiva que vai atrair esses elétrons aqui, tá? Parece difícil, isso traz lembranças ruins lá do, meu Deus, eu vi isso em algum momento lá do ensino médio, parecia um bicho de sete cabeças, mas não é, tá? Imagina que isso aqui, ó, o que que ele faz no final das contas? Esse elétron, ele é gerado aqui, né? E aí, quando a gente liga na tomada, alguma coisa na tomada, 220, não sei o quê, se eu coloco 127, se eu coloco 220, eu estou querendo dizer qual que é a velocidade que esses elétrons vão ganhar até chegar no anodo. Quanto maior é esse número, né? Você tem a tomada 127, você tem a tomada 220. Quanto maior é esse valor, mais energia tem esses elétrons aqui, como se estivesse numa pista de corrida e ele vai conseguir uma velocidade maior, tá? Então, quando a gente seleciona o KV no raio-x, esse V dali é o volts, né? A gente está colocando kilovolts ali, né? Então, é bem maior do que as nossas tomadas de casa, mas só que no caso das nossas tomadas, esses elétrons estão correndo por dentro de fios, de cabos, e aqui ele está dentro de uma ampola a vácuo, tá? Então, ele se desloca dentro do vácuo. Ao chegar nesse material aqui, que tem uma alta densidade, os núcleos, que são enormes desses átomos aqui, eles vão frear esses elétrons que estão rápido, tá? E aí eu vou parar aqui agora e vou mandar o novo link lá lá no grupo, tá? Então entrem lá que eu já vou mandar o outro link lá no grupo, tá? É até bom para ver se vocês estão espertos, estão assistindo mesmo. Vamos voltar aqui. Bom, então, como eu estava falando, a produção de raio-x, o princípio dela é bastante simples, tá? Vamos fazer uma comparação aqui. Se eu pegar uma bolinha e eu jogar ela de uma altura, ela vai ganhar, sei lá, vou jogar de cima de uma mesa. Peraí. Beleza? Mais alguém entrou. Ótimo. Pronto. O pessoal aproveitou para vazar. Tudo bem, vai ficar gravado, eu espero. Bom, se você subir num prédio e você jogar uma bolinha lá de cima, prédio, você jogar uma bolinha lá de cima, ela vai ganhar uma velocidade baixa, que vai ser maior do que se eu jogar ela de cima de uma mesa, né? Se eu jogar a bolinha daqui, a velocidade que ela vai ganhar aqui embaixo é menor do que se eu jogar ela do prédio, concorda? Beleza. Quando se a gente pegar essa ampola e ligar no 127 volts, no 220 volts da nossa casa, da tomada da nossa casa, a velocidade que esses elétrons aqui, que essa corrente elétrica vai ganhar até aqui, vai ser baixa, tá? Se a gente ligar um kilovolts, que é o quilo, você multiplica por 1000, né? Então é 1000 vezes maior. Aí eu já consigo uma velocidade bacana, tá? O que acontece? Esses elétrons aqui, quando eles chegam aqui, nesse anodo, que é um material de alta densidade,
eles estão bastante rápidos, tá? Quando você está com um carro bem rápido e você freia o carro, então você estava com uma energia cinética, que é a energia da velocidade, e quando você freia, você não transforma aquela energia em nada. Você tem que converter ela em outra coisa, tá? A energia não some, né? Ela transforma. Sem problema. Boa noite. Eu não consigo ver seu nome, mas boa noite. Espero que você só esteja me ouvindo. Esses elétrons aqui, quando eles chegam aqui, eles estão bem rápidos, né? O carro, quando ele está rápido, você acelerou, e quando você freia, aquela energia ela é transformada em calor, porque você encosta a pastilha de freio ali na roda, né? Para parar, então gera calor pelo atrito. E se você der uma freada muito brusca, pode ser que saia um barulho também, né? Daquela freada. Então, você converte, a gente converte energia da velocidade que o carro estava em outros tipos de energia para fazer parar. Aqui é a mesma coisa. O elétron está vindo super rápido aqui e ele é freado por essa material aqui vermelho, que está em vermelho aqui, que é chamado de anodo. Né? Ele é freado, por isso que chama radiação de freamento. Só que ele vai produzir, né, a transformação de energia nesse caso vai ser em calor, igual no carro. 99% desses elétrons eles perdem energia em formato de calor. Por isso que o anodo gira, tá? Para dissipar esse calor. E 1%, ao invés de fazer barulho, ele transforma em raio-x. Tá? Então é uma propriedade que esses elétrons têm. É assim que se forma raio-x, acelerando elétrons em direção a um material de alta densidade, que é o anodo, né? Que está com a polaridade positiva e atrai esses elétrons aqui para ele. Né? Quando eles chegam ali, dá uma freada nele. Ok? Bom, isso aqui é só uma introdução sobre os raios-x. Espera aí, tem alguém querendo entrar aqui também. Perfeito, ótimo. Vamos em frente, tá? Curiosamente, para quem não sabia nada sobre radiação na história da humanidade até o momento, em 1895 descobriu o raio-x e em 1896 o Becquerel, né, um cientista francês, descobriu a radioatividade, que é a emissão espontânea de radiações por elementos, né? Então, são elementos que são instáveis por natureza, né? Aqui ainda não existia a radioatividade artificial, então eram elementos encontrados naturalmente na natureza que emitiam radiação tentando se estabilizar, tá? Então, um ano depois foi anunciada a descoberta da radioatividade e 2 anos depois a Marie Curie, juntamente com seu marido Pierre Curie, descobriram os dois primeiros elementos naturalmente radioativos, que eram o polônio e o rádio, né? Por isso, radioatividade, né? A atividade do elemento rádio, ok? Essas duas descobertas, elas tiveram um impacto na ciência enorme e muita gente, muitos cientistas passaram a estudar isso aqui muito aprofundadamente, né? No mesmo ano da descoberta, da publicação do artigo lá da descoberta do raio-x, você teve ali mais de 1.000 artigos que foram publicados também estudando aquele novo fenômeno, né? Então teve um boom ali de todo mundo usando radiação. E alguns efeitos foram aparecendo, principalmente na pele dos cientistas, que demonstravam que existia algum efeito adverso ali, né? Então, primeiro, radioatividade é a emissão espontânea de radiação por um elemento, né? O elemento, ele naturalmente existe ali, ele está instável e ele joga coisa para fora para tentar se estabilizar, tá? É como se você estivesse num balão, esse balão está cheio de coisa, está caindo, e você está tentando equilibrar, você vai jogando peso para fora para tentar encontrar o equilíbrio. É isso que os átomos fazem
eles vão tirando partes dele, vão tirando energia para tentar se estabilizar, tá? Ponto importante que vai aparecer no formulário da prova de efetividade de vocês depois, tá? Porque depois, daqui a alguns dias, eu vou mandar para vocês uma provinha para que vocês respondam, né? Sobre o tema. Então, eu vou perguntar isso daqui, tá? Existe radioatividade na radiologia? Não existe radioatividade na radiologia, tá? Isso significa que não tem emissão de radiação dentro da sala, a não ser que você esteja disparando, efetivamente disparando o raio-x, se for raio-x ou na mamografia, ou na tomografia, se tiver apertado o radiar, ficou vermelho lá, a ampola rodou, é porque está produzindo radiação. Se no meio do negócio tiver uma queda de energia, cessa a radiação daquele lugar, tá? Então, não existe radioatividade na radiologia. A radiação, os raios-x, são produzidos de maneira artificial por energia elétrica, tá? Isso é fundamental. Então, se você entra lá depois da sala, isso é muito comum, pessoal, e aí para vocês até, eu acho que muitas pessoas não têm essa dúvida, mas só que a gente costuma achar que as outras pessoas também sabem o que a gente sabe, né? E às vezes alguém que vai fazer a limpeza e tal pode ter algum receio de entrar na sala, e aí é importante ter essa orientação, ficar claro que não tem problema algum, né? Que não existe risco, ok? Bom, agora vamos falar sobre os efeitos biológicos da radiação, que é o tema desse nosso módulo de hoje, né? Como eu vinha falando, com a aplicação das radiações, tanto na pesquisa como a disseminação da utilização de raio-x na medicina, que foi uma coisa imediata, né? Mesmo no ano você já tinha radiografias sendo feitas e tal, foi aparecendo também alguns efeitos adversos, principalmente radiodermites, né? Que são uma espécie de queimadura, né? Tipo quando toma bastante sol, né? Que fica com uma vermelhidão na pele, né? E também, em alguns casos mais graves, depois ocorreu necrose, até amputação de membros de pessoas, né? Principalmente médicos que tinham que fazer, né? A colimação com as próprias mãos, né? Porque não tinham equipamento de raio-x do jeito que a gente conhece hoje, com um colimador, etc. Né? Bom, então aqui a gente vai destrinchar um pouco os efeitos, tá? O que a radiação, tá? Então é isso que eu quero dessa aula aqui, ó. O que a radiação pode causar no ser humano de detrimento, né? Porque se por um lado as radiações aplicadas de maneira correta, elas trazem um benefício óbvio para a sociedade, existe uma contraparte disso, que é o risco inerente das radiações. Tá? As radiações ionizantes, elas carregam um risco com ela. Tá? Você dirigir o seu carro traz um benefício para você de locomoção, de tempo, mas existe a chance de você bater o carro e sofrer um acidente. Né? Para isso, você usa cinto de segurança, para isso, você respeita as leis de trânsito, tem semáforo, tem uma série de regras para que você possa utilizar seu carro e tirar um proveito disso. Né? Então, com as radiações é a mesma coisa. Existe uma série de regras e de cuidados para se tomar para que a gente consiga fazer uma utilização que produza um benefício líquido positivo para a sociedade. Tá? Quais são esses efeitos que podem acontecer nos seres humanos? Para ficar simples, ele é dividido em dois tipos de efeitos. O primeiro tipo é o determinístico. Tá? Os efeitos determinísticos são aqueles em que você consegue determinar um limiar de dose para que ele ocorra. Tá? Então, a partir de determinada dose, ele pode acontecer com uma determinada intensidade. Né? Já os estocásticos, você não consegue prever
um limiar para que ele ocorra. A probabilidade de ocorrência cresce de acordo com a dose recebida. Se você recebe mais dose, você tem mais probabilidade de que ocorra aquele efeito, tá bom? Então, vamos ver os determinísticos. O que a gente precisa se preocupar? Tá? Quais são os efeitos determinísticos? São efeitos que, em geral, se for numa dose baixa, né, igual a que ocorre e causa uma radiodermite, a vítima, né, ou a pessoa que sofreu aquela irradiação, ela vai se curar depois de um tempo e vai seguir a vida, muitas vezes, tá? Não necessariamente é um efeito que leva à morte. E esses eram os efeitos que apareciam nos cientistas da época, tá? Porque, em geral, os efeitos de curto prazo, eles são efeitos determinísticos, tá? Alguns exemplos, catarata, né? Então, se uma pessoa recebe 6 sievert de dose, 6 grays de dose no cristalino do olho, né? Vai criar uma opacidade naquele cristalino que resulta na doença chamada catarata, né? Então, com 6 grays de dose, ocorre a catarata para os seres humanos. Radiodermite, né? Que também tem um limiar de dose para ocorrer, e vários, e falando agora de efeitos que podem matar, né? Efeitos aqui da síndrome, síndrome aguda da irradiação. Tá? Deixa eu até corrigir aqui rapidamente. Peço licença para vocês. Síndrome aguda da irradiação, tá? Então, vários efeitos, a maioria dos efeitos que a radiação ocorre, são efeitos determinísticos, tá? Então, alguma inflamação, necrose, radiodermite, né? São efeitos que você consegue prever que vai acontecer, tá? Então, são efeitos, por exemplo, que fazem com que vítimas de acidentes importantes, acidentes radiológicos, são aquelas pessoas que morrem logo ali no começo, porque receberam uma dose muito alta, tá? Então, são doses que causam um dano tão grande nas células do corpo que o corpo não consegue lidar com aquilo, né? Como se uma pessoa fosse, assim, fazendo um comparativo, né? Pessoas que sofrem uma queimadura muito, muito grave, né? E que o corpo acaba inflamando e tal, a pessoa morre em decorrência disso, né? Em Goiânia, no Brasil, como eu mencionei com vocês, né? Teve o pior acidente do mundo, segundo aqui o jornal, né? E aí você teve isso tudo causado por uma fonte de raio-x que tinha ali pouco mais pouco menos de 1 centímetro, vai, super pequena a fonte que causou esse estrago todo, que era uma fonte que continha césio, tá? Césio é um material radioativo, tá? Criado, o césio-137, ele é criado artificialmente em usinas nucleares e ele demora muito para decair, né? Então, os lugares afetados pelo césio-137 ficam lá, você tem que pegar todo o lixo e ele vai ficar ali por anos e anos para chegar num nível aceitável, né? A menininha que brincou com o césio, ela sofreu efeitos determinísticos, tá? Ela passou por uma série de sintomas que levaram ela à morte, né? E esses sintomas, eles são previsíveis. Então, uma das maneiras de se determinar qual foi a dose que uma pessoa recebeu durante algum acidente, como o de Chernobyl também, verificando a dose que ela tomou, tá? Deixa eu ver se vocês ainda veem minha tela aí. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Só um minuto, só um minuto. Eu tenho aqui, peraí. Esqueci de botar o print aqui para eu poder mostrar para vocês.
Vocês estão vendo minha tela? Só vou perguntar para a Francisca agora, que só ela me responde. Francisca, você está vendo minha tela? Obrigado. Bom, ó, essa daqui, isso aqui a gente te encontra no livro que é gratuito, tá? Que é o livro do Tal Rata. Então, se você procurar aí Tal Rata, depois eu mostro aqui, vocês vão encontrar isso daqui, que é de radioproteção. Bom, então, a síndrome de radiação aguda, ou síndrome aguda da radiação, ela relaciona sintomas com a dose recebida, tá? Então, de menos de 1 Gray, ausência de sintoma na maioria dos indivíduos, tá? E aqui, quando a gente vê Gray, a gente pode associar também com o Sievert, tá? Para raio-x, Gray e Sievert é a mesma coisa. E eu estou falando isso porque o que a gente lê nos dosímetros é em Sievert, né? Então, para ficar mais factível com a nossa realidade. Bom, astenia, né, falta de força, náuseas e vômitos de 3 a 6 horas após a exposição. Então, se aconteceu um acidente, você vê pessoas que estão vomitando ali e tal, depois, algumas horas depois, ela recebeu de 1 a 2 grays de corpo inteiro naquele acidente, tá? Se os efeitos desaparecem 24 horas depois, né, segue o jogo. Aí você tem a síndrome hematopoética leve e grave, né, que é depressão da função medular, né, pode ser o leve ou o grave. Depois você tem síndrome gastrointestinal. Então, se você tem diarreia, hemorragias no sistema gastrointestinal, 6 a 7 grays de dose, tá? 7 a 10 grays, insuficiência respiratória. Então, é síndrome pulmonar, né? E acima de 10, já compromete o sistema nervoso central, é caracterizado pelos sintomas de coma e morte, e horas após a exposição, isso já acontece. Então, a menininha que foi vítima do acidente de Goiânia, ela morreu um dia depois, algo do tipo, mas em poucas horas ela já estava em coma, né? E a dose letal média fica entre 4 e 4,5 Gray, 4, 4,5 Sievert, tá? De corpo inteiro. Então, essa dose média significa que a cada 100 pessoas que são irradiadas com essa dose, metade morre, tá? Então, a partir daqui, você já pode ter, a partir da síndrome hematopoética leve, já pode ser fatal, beleza? E depois a gente vai comparar isso com as doses que são os limites de dose dos nossos, né? Nossos limites como indivíduo ocupacionalmente expostos, né? E aí vocês vão ver que a gente está bem distante, graças a Deus. Então, a gente não se preocupa, na radiologia, eu não me preocupo se vocês vão ter algum efeito determinístico, porque é praticamente impossível que vocês recebam uma dose que vai causar isso, só se vocês quiserem muito, tá? Só se você botar a tua mão lá e ficar dando raio na tua mão, querendo ter uma radiodermite. Por que você faria isso, eu não sei, né? Então, efeitos determinísticos não são de preocupação nossa quando a gente fala aqui sobre proteção radiológica na radiologia, porque não é para acontecer, tá? As doses que a gente trabalha, o tipo de radiação que a gente trabalha, não é para aparecer efeito determinístico na gente, tá? Então, se você acha que você está com falta de força porque por conta da radiação, né? Não é, tá? Se o teu cabelo está caindo, não é também. Pode ser por conta de outra coisa, tá? Mas, então, os efeitos determinísticos, eles precisam de uma frequência, uma dose que a gente não vai atingir na radiologia, ainda mais estando, né, nem o paciente que recebe direto no peito está perto de ter algum efeito desse tipo. Algum dia eles vão fazer efeito, eu acho. Mas é bom que a gente saiba que eles podem acontecer, né? Em situações anômalas. O que a gente se preocupa? A gente se preocupa com os efeitos estocásticos, que são os efeitos probabilísticos, tá?
Quais são esses efeitos? São dois: câncer e efeitos hereditários, tá? E eu vou falar sobre cada um desses agora. O câncer, ele não... No começo, lá, quando o pessoal descobriu o raio-x e começaram a utilizar raio-x para todo lado, e aí você tinha raio-x sendo vendido como brinquedo de criança, você tinha uma espécie de circo que era para ver você vê um vídeo seu, né, do raio-x ali, uma fluoroscopia, era uma fluoroscopia, tá? Então foi banalizado porque não se via um grande problema nisso, né? Com o passar do tempo, foi percebendo, assim, crescendo uma desconfiança de que talvez a radiação pudesse causar câncer, tá? Mas não era certeza isso, porque você precisa de uma coleta de dados epidemiológicos, né? Você comparar um grupo que foi irradiado com outro grupo que não foi, para ver. Alguém me falou assim: tem colega que está com o microfone ligado sem saber que está. Cara, eu não estou ouvindo esse vídeo, tá? Tá vendo? Eu não tô ouvindo, mas deixa eu montar aqui. Não sei se para vocês está aparecendo, talvez. Pronto, beleza. Beleza. Quando que se teve certeza que radiação causava câncer? Na história, isso se chama ontem, tá? Que foi na Segunda Guerra Mundial, que começou em 1939, se não me falta a memória, e acabou em 1945, após os Estados Unidos utilizar duas bombas nucleares, né? Que produzia um efeito em cadeia, né? Então, um átomo provocava fissão em outro átomo de urânio, que provocava em outro, e assim você tinha um efeito em cadeia que dispersava uma energia muito grande, principalmente calor, tá? Então, a maioria das pessoas que morreram nas bombas de Hiroshima e Nagasaki não foi por conta de radiação, foi por conta de calor. Elas foram incineradas ali, tá? E a bomba, ela explodiu no ar, ela não chegou no chão, tá? Então, assim, as que sobreviveram, que estavam longe ali do epicentro que foi jogada a bomba, elas tomaram, elas não foram atingidas pelo calor e tal, mas elas foram bombardeadas por diversas radiações diferentes que foram geradas nesse processo ali, né? Teve a contaminação do solo, as pessoas foram contaminadas, enfim, as pessoas que sobreviveram, elas receberam uma dose bastante alta, né? E, a partir daí, foi possível comparar a incidência de câncer, e eu não estou falando que isso foi uma coisa boa, Deus me livre, né? Tipo, os nazistas, por exemplo, eles tinham um plano de irradiar pessoas para ver ali, né, no Holocausto, judeus. Então, isso foi um crime, né? Foram civis mortos por uma guerra que eles talvez nem soubessem que tivesse nada a ver. Então, só deixando esse parênteses aqui para não ser mal entendido. Mas, enfim, um grupo foi criado depois disso para estudar a incidência de neoplasias, a incidência de câncer nessa população, tá? E essa daqui e esse é um gráfico retirado de um dos relatórios, tá? Que mostra o excesso de mortes por ano, né? E aqui em relação aos anos. Então, é o excesso de pessoas que morreram de câncer em relação ao que deveria ter sido normal, né? Como é que eles sabem o que deveria ter sido normal? Pegando outra cidade que não foi bombardeada, né? E aqui a gente vê algumas coisas bastante interessantes, pessoal. Então, isso aqui, só reforçando, é a incidência de câncer, a gente pode dizer que isso aqui é a incidência de câncer na população por conta dela ter sido irradiada, né?
Essa curva vermelha é incidência de leucemia, né? Morte por leucemia. E aí a gente vê que logo após a 1945, que foi jogada a bomba, nos primeiros 4 anos aqui, a gente tem um pico muito claro de mortes por leucemia, né? Então, a incidência de leucemia na população foi maior do que deveria ser. Isso demonstra que as pessoas irradiadas, a probabilidade delas terem câncer aumentou, então você teve uma incidência maior de câncer ali. Depois, essa quantidade de pessoas com leucemia diminui e a quantidade de tumores sólidos de longo prazo, né? Você vê que isso sobe aqui para 2005, né? Quantos anos depois? 60 anos depois, está muito mais alto do que deveria ser. Na verdade, está se extrapolando, mas, enfim, é claro o aparecimento de tumores sólidos depois de muito tempo que as pessoas tomaram aquela radiação, tá? Lembrando que essas pessoas foram irradiadas com uma dose que elevou muito a probabilidade delas terem um câncer, tá? Por isso que é notável esse aumento aqui, beleza? E que essas doses estão muito longe da nossa realidade, tá? Mas isso demonstra que radiação, ela causa câncer, tá? Vamos ver aqui, acidente de Chernobyl, né? 1986. Aqui tem a curva de casos por 100 mil pessoas, crianças, adolescentes e adultos, né? Então, aqui só os casos mesmo. E a gente percebe um aumento grande na incidência em adolescentes, principalmente em adolescentes e adultos, né? Com o passar do tempo, provavelmente tumores sólidos, da mesma forma como aconteceu ali com os sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki, né? Então, a gente tem bastante evidência que radiação pode sim causar câncer nos seres humanos, tá? Então, como é uma questão probabilística, a gente tem que controlar, né? E como que ocorre esse câncer, né? Como que isso é formado no nosso corpo, tá? Todo câncer, ele ocorre por conta de uma mutação no DNA de alguma célula, né? As células, elas são replicadas, né? Elas estão sofrendo mitose, e nesse processo pode ser que alguma coisa dê errado ali, o nosso corpo ele tenta ter um processo eficiente de detecção dessas falhas e correção, né? A radiação, ela provoca uma quantidade de ionizações que é como se você pegasse essas fitas de DNA aqui e você jogasse um monte de coisa nela, quebrando ela de várias maneiras, né? E aí fica uma loucura para o corpo tentar consertar tanta coisa. E aí a probabilidade de alguma mutação prosperar é maior, tá? E acontece que todas as células do nosso corpo, elas têm o mesmo código genético. É a mesma fita de DNA, igualzinha, replicada, bonitinho, é quem diz o que a gente é. É o nosso código-fonte. Se você passa a ter uma célula que tem um DNA diferente, ela começa a agir por conta própria, ela não respeita mais as regulações do corpo. Então, ela começa a se multiplicar de maneira indefinida, né? E aí você tem o aparecimento de tumores sólidos, ou seja lá, qual foi o tipo de célula que foi afetada, né? Se foi uma célula sanguínea, e aí você vai ter a leucemia. Então, são os tipos diferentes de câncer que ocorrem. Isso pode acontecer naturalmente no nosso corpo. O que a radiação faz é aumentar essa probabilidade, porque ela causa um estrago grande ali no DNA, tá? Então, é o que a gente chama de carcinogênese, né? É a formação de um câncer, né, a partir da irradiação do caso, tá? Bom, como é que a gente relaciona isso com a dose, né? Existem várias teorias e a que é utilizada, né, em consenso científico,
é a chamada linear quadrática sem limite, sem um limiar, tá? Então, não existe um ponto em que fala assim, ó, se a pessoa tomar essa dose, ela vai ter câncer, né? Mas só que isso cresce de maneira a depender da dose. Quando a gente está falando em doses baixas, né, menor que 10 grays aqui, isso dose acumulada, não de uma vez só, tá? O risco de câncer, ele é linear. Então, ele cresce uma taxa constante, o risco em relação à dose. A partir de 10 grays, isso passa a ser quadrático. Então, se nessa área aqui eu duplicar a dose recebida, eu não vou duplicar o risco de câncer, eu vou quadruplicar, né? Se aumenta em 4, vai aumentar em 16. Por isso que pessoas que recebem uma dose muito alta, mesmo que seja fracionada, tipo a Marie Curie, ela trabalhou durante, sei lá, foi 1896, 20, 30 anos, ela trabalhou com radiação todos os dias. Ela não tomou de uma vez só uma dose que pudesse matar ela, que causasse efeitos determinísticos que levassem ela à morte. Mas ela foi acumulando dosezinhas ali, né, ao longo de todos aqueles anos, que resultou numa probabilidade alta de câncer e ela morreu de leucemia, né? Se a gente tiver que apostar, dá para dizer que muito provavelmente foi por conta da dose que ela recebeu, né? Mas sempre lembrando, é probabilístico e a comparação que eu gosto de fazer é com o tabagismo, tá? Uma pessoa que fuma, ela vai ter câncer de cabeça e pescoço ou câncer de pulmão? Não vai ter com certeza, né? Talvez ela chegue, ela fume durante 30 anos e não tenha câncer, né? Mas a probabilidade dela ter câncer cresce de acordo com a quantidade de cigarros que ela fuma diariamente. Uma pessoa que fumou, como eu, experimentou cigarro ali com 14, 15 anos, eu tenho muito menos chance de ter câncer do que alguém que fuma aí todo dia, né? Então, é uma questão probabilística e alguém que for muito azarado pode ter câncer consumindo pouco, enquanto outra que consome sempre não tem, né? Mas a probabilidade cresce. Se você pegar um grupo grande de pessoas, as pessoas que fumam mais vão ter mais câncer, né? Com radiação, mesma coisa, tá? A gente vai acumulando dosezinhas e o nosso risco vai crescendo mais numa faixa de baixa dose, ok? Bom, além do câncer, o outro efeito que é considerado para fins de proteção radiológica são os efeitos hereditários, que são aqueles efeitos que não são observados na pessoa que foi irradiada, mas nos descendentes da pessoa, tá? Então, a ideia é, se você causar um dano no cromossomo que vai gerar outra pessoa, né? O DNA daquela pessoa pode vir um pouco alterado, que pode ocasionar em más formações físicas e mentais, ok? Isso não foi observado em seres humanos ainda, porque a gente está na terceira geração dos sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki, e até agora não se observou uma incidência maior do que o normal, digamos assim, né? Mas só que pode ser que ainda ocorra. Então, para fins de proteção radiológica, na hora de determinar o limite de dose, que para controlar o nosso risco, né? Considera-se que isso pode acontecer com a gente. Então, até que se prove o contrário, considera-se que os efeitos hereditários podem ocorrer em seres humanos, porque eles ocorrem em outros mamíferos, como em ratos, né? Ou em outros animais, como em moscas. E isso é muito bem documentado e, para isso, esse risco é considerado para a gente também, tá? O Becquerel, ele teve uma necrose na pele porque ele andou com uma fonte de rádio no bolso. Eu acho que eu já falei isso para vocês, quem já me viu aí no treinamento.
Ele ficou com uma fonte de rádio no bolso durante 15 dias e apareceu uma necrose na coxa dele. E aí eu pergunto a vocês, necrose é um efeito estocástico ou é um efeito determinístico? Né? Peraí, rapidinho, só um minuto. Vamos lá. Bom, tá aí. Necrose. Respondam a, a enquete. É um efeito estocástico ou é um efeito determinístico? Ninguém respondeu. Acho que só estou eu aqui, hein? Pessoal, sem medo de errar, eu não consigo ver o que cada um respondeu, tá? Então, manda bala, sem medo, sem julgamentos. É só para eu saber mesmo. Estocástico ou determinístico? Uma pessoa respondeu até agora. Duas. Vocês estão indo no Google, né? Tô brincando. Bom, mais 7 segundos. 3 pessoas responderam. Beleza? Tudo bem. Bom, todo mundo que respondeu que é determinístico, exatamente, é determinístico, tá? A gente consegue determinar, a gente consegue prever que vai acontecer. Se a gente também pegar aquela mesma fonte, com a mesma atividade, colocar na nossa coxa por 15 dias, andando no bolso, a gente vai ter uma necrose, pode ser em graus diferentes e tal, mas a gente vai ter, vai aparecer um dano, né? Vai aparecer uma necrose na gente, tá? Então, muito bem. Vou compartilhar os resultados aqui, 100% respondeu que era determinístico, ótimo, tá? Como eu já disse, a Marie Curie, né, ela, ela morreu de leucemia, né, e, como eu mostrei para vocês, ficou provado que, que o câncer pode ocorrer em decorrência de irradiações, né? Então, novamente a pergunta. Agora, sobre a leucemia da Marie Curie, supondo que foi por conta da radiação, porque a gente não pode dizer com certeza, né? Muito provavelmente, essa leucemia que ela teve foi por conta do tanto que ela trabalhou com com radiação, né? Então, vamos lá. Leucemia da Marie Curie é um efeito estocástico ou é um efeito determinístico? Eu consigo dizer quando que vai acontecer? Duas respostas até o momento. Bom, isso daqui deu, vou encerrar aqui. Isso aqui deu uma diferencinha. Então vamos lá. 83% colocou que era estocástico e 17% colocou como determinístico, tá? O câncer, em geral, câncer é um efeito estocástico, tá? Porque se a Marie Curie fosse muito sortuda, ali, se o corpo dela fosse bastante eficaz para reparar os DNAs, né? Ela poderia não ter tido câncer, né? Mas ela recebeu uma dose alta e aconteceu. Mas só que o efeito, para a gente saber, o câncer sempre é um efeito estocástico. Ela recebeu muita dose, a probabilidade dela aumentou muito e ela realmente teve leucemia, né? Mas é um efeito estocástico, a gente não consegue dizer quando ele vai acontecer, tá?
tanto os efeitos determinísticos quanto os estocásticos, eles podem ser agudos ou eles podem ser tardios. Por exemplo, perdão, os estocásticos em geral são tardios, tá? Não existe o efeito estocástico agudo, né? Pelo menos não do meu conhecimento, porque agudo a gente fala em poucas horas ou dias, né? Então aqui é a síndrome ali que eu já mostrei para vocês, hematopoética, né? Ou sintomas leves, tá? Que ocorrem horas ou dias após a irradiação. Exemplo, necrose, radiodermite, etc. Isso vai acontecer em poucas horas ou dias após a irradiação, tá? A gente tem efeitos determinísticos que são tardios, como a catarata que eu falei para vocês, ela ocorre em média 6 anos após, 5 ou 6 anos após a irradiação, tá? Então é o efeito determinístico e tardio. Efeitos estocásticos vão acontecer de maneira tardia, né? É, então, o, o, como a gente viu naquela curva, ocorre ali 4 anos após você ter um aumento grande de incidência de leucemia e depois os tumores sólidos vão aparecendo, né? Então, os efeitos estocásticos são tardios, ok? Bom, tem a classificação por células, se forem células somáticas, o efeito vai acontecer no indivíduo que recebeu a dose, células germinativas ocorre no descendente de quem foi radiado, que são os efeitos hereditários, tá? Pessoal, daqui para frente agora a gente vai bem rapidinho, mas isso eu tenho que falar dos princípios básicos. Primeiro princípio, então são os princípios básicos de proteção radiológica, tá? Primeiro princípio é da justificação ou justificativa, né? Que diz que toda prática que utiliza radiação ionizante tem que produzir um benefício líquido positivo para a sociedade, senão não é para utilizar, né? Então, esse princípio vem para acabar com a utilização para fins que não vão produzir nada, né? É o que eu falei para vocês. De um lado, você tem um benefício, né? Que no caso é a cura de doenças, o diagnóstico de doenças, né? E do outro, você tem uma probabilidade de incidência de câncer naquele paciente, naquela pessoa que está trabalhando, enfim, uma probabilidade baixa, porque a dose que ela recebe é muito baixa, né? Segundo, o princípio da otimização, já que era justificável e vai utilizar radiação para qualquer prática, seja ela na indústria, na medicina, na radiologia, na radioterapia, as doses têm que ser mantidas tão baixas quanto possíveis, tá? Então, a gente sempre tenta ter uma aplicação otimizada, que é a aplicação que gera menos dose para você que está operando o equipamento, para o paciente, para quem está esperando na recepção, e dentro dessa otimização estão várias atitudes, né? É... beleza, cara. Então, a gente tem vários processos para ter uma operação otimizada. Então, quando você entra na sala ou você vai fazer uma irradiação no leito, né? Você você coloca o avental, você está otimizando a dose recebida por você, né? Quando você pede para o acompanhante colocar o avental, significa que você está diminuindo a dose que o indivíduo do público, que é o acompanhante do paciente, vai receber. Então, são ações de otimização. Isso é um dever, isso é um princípio que a gente tem que ser orientado por ele, tá? Sempre que a gente vai fazer qualquer coisa com radiação, a gente tem que praticar essa otimização de dose, ok? Terceiro princípio é o da limitação de dose, né? Porque algumas pessoas, que é o nosso caso aqui, a gente trabalha com radiação. Então, a gente tem que ter um monitoramento, diferentemente de outras pessoas que são eventualmente expostas, né? Então, cria-se uma série de barreiras para que a gente receba uma dose bastante baixa, mas só que a gente tem que garantir que realmente essa dose está sendo baixa. Como que a gente garante isso, né? Existem várias formas de se medir a radiação que está recebendo, né, que está sendo emitida.
Uma dessas formas é utilizando um dosímetro termoluminescente, tá? Ou um dosímetro óptico luminescente, né? Bom, então um dosímetro é aquilo que mede dose, tá? Então a gente coloca o dosímetro na parte mais exposta do corpo, que é o tórax, né? E aquilo dali vai representar, vai ser uma representação da dose que a gente vem recebendo, tá? Não necessariamente a dose que o dosímetro marca é a dose que a pessoa recebeu, por um motivo muito simples, que é a gente pode derrubar isso dentro da sala, a gente pode, né, existem N maneiras de se irradiar somente o dosímetro. E aí, sempre que atinge um limite que a gente chama de limite de investigação, a gente conduz uma investigação para ver se alguma coisa, alguma anomalia, né, algum acidente, algum incidente ocorreu para resultar aquela dose, tá? Não é um limite, é um nível, tá? Se eu falei limite antes de investigação, é nível de investigação, tá? Significa e tem uma diferença entre nível e limite, né? O limite, a partir dele, você não pode passar. O nível é uma situação em que você vai monitorar para ver se aconteceu alguma coisa e ele fica bem abaixo do limite, tá? Então, caso eu peça para vocês, e eu já fiz com alguns de vocês aqui, um relatório de investigação de dose, isso não é caça às bruxas, isso não é nada muito preocupante, é só para a gente ver se está tudo normal. Então, já teve pessoas que veio uma dose alta delas quando elas estavam de férias, né? Então, alguma coisa aconteceu e ela não tomou aquela dose ali. Então, a gente faz o relatório, justifica, coloca as respostas das pessoas e, dependendo do nível de dose que ela pode ter recebido, a gente vai tomar decisões diferentes. Eu falo isso para vocês daqui um pouquinho, tá? Mas então todo mundo que trabalha com dose, com radiação, tem que ter essa monitoração individual que vai dizer quanto de dose que a gente tem recebido para ver se a gente está submetido a um risco mais alto do que deveria por lei, tá? Existem leis que estabelecem os limites que a gente pode atingir, ok? Para otimizar a dose, para reduzir a dose, existem princípios, né? E esses princípios são muito simples e são aplicáveis no dia a dia, né? O primeiro princípio de redução de dose é o tempo, tá? Quanto menos tempo a gente passar é, é, sendo irradiado, exposto a uma fonte de radiação, seja ela artificial, como no caso do raio-x, ou uma fonte radioativa, menor é a dose que a gente vai tomar, né? Isso é meio óbvio, né? Quanto menos tempo você ficar com a mão no fogo, menos queimado você vai ficar, né? Enfim, onde que isso aqui é aplicado além do óbvio, né? Além de você entrar numa sala de raio-x ou de sala de tomografia que está tendo uma irradiação. Quanto menor é o MAS que você seleciona, quanto menor é o tempo que você seleciona no raio-x, né? Menor é a dose que vai ser entregue no paciente, né? Em tese, né? É claro que modificando o KV, isso pode modificar também. Mas, em geral, é isso. Quanto menor é o tempo de escopia durante um procedimento cirúrgico, menor é a dose que todo mundo vai receber, paciente, médico e todo mundo que está na sala, né? Alguém está me perguntando aqui se o resultado dessa leitura mensal, se vocês podem ter acesso ou só informados quando alterado. Ótima pergunta, tá? É, nós, a gente recebe o relatório de todo mundo todos os meses, tá? Geralmente com uma defasagem de 2 meses, porque o do mês atual ainda vai ser enviado ou ainda vai ser lido, né? Mas só que dos últimos 5 anos, você tem esse dado de todos vocês e é um direito de vocês ter acesso a isso. Então, se vocês quiserem saber, Matheus, eu quero saber a minha dose dos últimos 5 anos, me manda um chat, me manda lá no grupo, me manda no privado, que a gente tem, tá? É uma obrigação nossa
disponibilizar isso para vocês, tá? Quando a gente vai atrás, é porque chegou num nível de investigação e a gente vai só fazer os procedimentos que eu já falei com vocês, tá? Mas então, sim, vocês podem e devem ter acesso, sim, a ciência de dose, ela é importante, inclusive seria interessante, Karen, que a gente tivesse talvez o pessoal do SESMIT mostrando mensalmente essa dose, pode colocar numa coisa de aviso e tal, mas, ou então o funcionário vai lá e assina a ciência de dose, isso é interessante de se fazer, tá? Na própria troca do dosímetro já mostra para quem quiser ver ali e tal. Mas, para qualquer um de vocês, eu quero saber minhas doses dos últimos 5 anos. Super fácil de eu conseguir para vocês, vocês me mandam e eu disponibilizo para vocês, tá ok? Então, o primeiro é o tempo, né? Quanto menor o tempo de radiação, menor é a dose. Segundo, distância, tá? Por que essa mangueira aqui? Porque essa água, ela vem abrindo, né? A radiação, ela também vai abrindo, ela vai diminuindo a sua intensidade à medida que a distância vai ficando maior, tá? É a chamada lei do inverso do quadrado da distância. Quando você recua 2 metros, você diminui a intensidade em 4, um fator de 4. Você diminui 4, diminui a intensidade no fator 16, tá? Beleza, Karen. A Karen falou que vai verificar com o SESMIT e aí estou à disposição também para qualquer coisa que eles precisem em relação a isso, tá? É um suporte que a gente tem a obrigação de dar. Então, se alguém vier aqui e parar logo aqui na saída da mangueira, né? Essa pessoa vai receber toda a água que está saindo daqui, ok? Se ela parar lá longe, ela vai receber menos água, porque vai ter água escapando para os lados, né? Se for mais longe ainda, só vai pegar uns respingos, tá? Então a distância ela é mais importante do que o tempo, ela é mais eficaz do que o tempo. Onde que isso se aplica? Se vocês estiverem fazendo, vocês estão no centro cirúrgico, né? Então é melhor tentar ficar o mais afastado possível, principalmente se for um procedimento em que o médico precisa de bastante escopia, né? Então, se for um médico que gosta bastante ali, quer ver um vídeo, então fica mais distante, que é melhor, você compensa o tempo que é maior naquele procedimento, ok? Terceiro princípio de redução de dose é a blindagem, né? Então, se você coloca um avental, se você fica atrás de uma parede, se você fica atrás de um colega, se você coloca alguma coisa entre você e a fonte de radiação, essa coisa vai absorver radiação até chegar em você, né? Então, é importantíssimo a utilização de blindagens, e para isso a gente verifica as blindagens das salas, né? O CDI novo que foi criado, o projeto de blindagem foi todo calculado por nós, levando em consideração todas as áreas adjacentes e aí quais os materiais que queriam ser utilizados. O novo Hospital da Samel no Aleixo, a gente fez o projeto de todos as salas, a gente está acompanhando a execução da obra, então tem blindagem em todas as paredes e, além disso, tem para vocês os aventais de chumbo em situações em que pode-se ter ali uma irradiação direta, né? Bom, quais são os limites de dose de radiologia, né? São os mesmos limites que são estabelecidos para todas as outras práticas, tá? Então, a norma 3.01 da CNEM, né, ela estabelece aqui os limites de doses anuais, quanto que a gente pode receber de dose anualmente. Para nós, que somos indivíduos ocupacionalmente expostos, esse limite é de 20 milisievert,
tá? Esse milli aqui significa que você está dividindo por 1.000 esse valor, se você for considerar em sievert, né? Então, seria 0,02 sievert, tá? Por que eu estou fazendo essa conversão, tá? Vocês já vão entender. Então, 0,02 sievert, tá? É uma outra maneira da gente ler. É igual você ver, sei lá, 20 milímetros, e aí você quer ver em metros. Então, vai ser 0,02 metros, né? Beleza? Então, esse mili, que é o mesmo do milímetro, ele está ele tá fazendo esse papel. A Mônica perguntou se é obrigatório o uso de protetor de tireoide. Sim, a norma, ela prevê, ela diz que é para utilizar o protetor de tireoide, tá? É um pouco discutível a utilização, assim, a eficiência, a eficácia da utilização do protetor de tireoide. No entanto, em termos de otimização e de se manter a menor dose possível, ela é bom utilizar. Mas, se o protetor de tireoide for atrapalhar a imagem, né, que está se gerando, é melhor não utilizar o protetor de tireoide. Por quê, Matheus? Porque você vai ter que repetir quantas vezes aquela mamografia. E aí, a tireoide da paciente, mesmo com o protetor, vai receber mais dose. E ela, como um todo, vai receber mais dose. A mama, que é um tecido radiosensível, vai receber mais dose, tá? Então, tem que se utilizar o bom senso na hora da otimização, tá? Então, se for atrapalhar a imagem, melhor não utilizar o protetor de tireoide. E é bom que vocês tenham essa capacidade de argumentar com a paciente, caso ela peça, de argumentar com o médico, né? Ter essa discussão saudável, claro, de que, olha, se for assim, né, se a gente utilizar o protetor de tireoide, pode ser que eu tenha que repetir. E aí a dose que a senhora vai receber vai ser maior do que utilizando o protetor, né? Ou então não vai ter uma imagem, não vai atingir o fim diagnóstico, né, que se procura. Então é essa questão, a gente tem uma balança que a gente coloca ali para ver se é justificável ou não utilizar as coisas, né? Se vai otimizar realmente a dose ou não, tá? Bom, então vamos lá, ó. O limite de dose anual, 0,02 sievert, tá? Alguém lembra quanto que era lá para matar, para começar a ter algum efeito, né? Era de 1 a 2, lá naquilo que eu mostrei, dos efeitos determinísticos, tá? Efeitos determinísticos. 1 a 2 sievert, tá? 100 vezes maior do que a nossa... Para alguém ter algum sintoma que acaba em 24 horas, né? Posso até voltar lá se alguém não lembrar, tá? Na síndrome aguda da radiação, diz que se uma pessoa tomar de 1 a 2 sievert, de corpo inteiro, que essa pessoa vai ter náuseas e vômitos e que 24 horas depois os sintomas desaparecem, segue o jogo, tá? Esse valor, então, esse daqui, principalmente, é 100 vezes maior do que o nosso limite anual, tá? Então, uma pessoa, para ter um sintoma, ela tem que tomar 100 vezes mais do que a gente pode no ano, de uma vez só, para ela ter um sintoma que não vai matar ela. Então, vocês entendem por que a gente não se preocupa com efeitos determinísticos na radioterapia? Não se preocupa, assim, é improvável que vai acontecer, porque está muito distante, tá? Então, esse limite é um limite bastante seguro para a gente, né? Outra comparação que eu gosto de fazer, de novo colocando, é 0, peraí. Isso daqui é a mesma coisa que 0,02 CIP, né? Só que escrito de uma forma diferente, sem 100 mili, estou escrevendo em CIP, tá? Um paciente que trata radioterapia,
faz, por exemplo, próstata, radioterapia de próstata. O paciente trata 36 sessões, então são 36 vezes que ele vai tratar, faz 2 Grays, 2 Sievert, a gente pode fazer essa conversão direta quando é raio-x, por dia. Então, ele vai tomar 2 Sievert na próstata por dia, tá? Que é 100 vezes maior do que a gente pode tomar em um ano, tá? Então, eu só gosto de falar sobre isso, porque quando eu estava vendo essas coisas, as pessoas falam, 10 Grays, 2 Sievert. Tá, mas quanto que é? Isso é muito? Isso é pouco? Então, para a gente ter noção do quanto que isso é baixo, tá? E se vocês forem olhar a dose de vocês, quase sempre vai dar menos que 0,1 milisievert, tá? Então, a gente não recebe isso no ano. Isso é o limite que a gente pode receber, tá? E nem isso a gente recebe. Então, é bastante seguro trabalhar com radiação ionizante, no final das contas, porque a gente recebe uma dose ínfima, né? Mas a preocupação está que quando você coloca essa dose para uma população, não falando de um indivíduo, falando da população inteira que é irradiada, porque muita gente faz tomografia, muita gente está tomando dose nos arredores das clínicas. Ao aumentar a dose coletiva, você começa a ter casos excepcionais por dose baixa, porque a probabilidade na população vai aumentando, né? À medida que novos serviços vão surgindo. Então, é nosso dever otimizar sempre a utilização de raio-x para diminuir a probabilidade de câncer na população, tá? Outra, outra questão, né? Uma imagenzinha legal também, que mostra a comparação de dose, tá? Isso daqui está em milisievert, que é o mesmo que a gente dos nossos limites, né? Mas só que isso aqui é dos Estados Unidos, então pode ser que tenha alguma diferença. Vamos ver, tá? Ó, a dose que resulta em morte é de 10 sievert, né? Então 10.000 milisievert, tá? Então isso aqui é a dose que mata uma pessoa se a pessoa receber ela de uma vez só, né? Beleza. Um é aquela dose que a gente viu que causa náusea e vômito. Tá? Então, daqui para cima, são efeitos que podem acontecer, né? Beleza. O limite lá em Singapura, não sei por que é Singapura, mas é o mesmo que o nosso aqui, o limite anual de dose é de 20 millisieverts, o nosso também. Então, do Brasil também é 20 millisieverts, ele está aqui embaixo, tá? Esses dois aqui referem-se a doses dadas de uma vez só. Essa daqui não, isso aqui é uma dose anual, tá? Mas para a gente ter noção da diferença, fica aqui. Então, muito menor, né, do que 1000 vezes menor do que uma dose que pode resultar em morte. Beleza? Se você fizer uma tomografia computadorizada, você receberá, em média, 7 milisievert, né? 6,9 milisievert, ok? Agora, uma comparação interessante. O que a gente recebe de radiação natural, que vem do solo, que vem da comida, que está presente naturalmente na natureza, é 2,4. Então, naturalmente, a gente já recebe uma dose, tá? Um raio-x aqui de estômago, 0,6, a pessoa que está sendo irradiada, 0,6, tá? Então, é muito pouco, né? As doses que a gente trabalha, principalmente na radiologia, elas resultam em exposições com doses muito baixas, né? Mas o nosso compromisso é com a otimização de dose para controlar o aumento da dose coletiva, que é a dose de uma população inteira. Porque se você irradiar 1000 pessoas, vou ser mais específico, existe uma estimativa de a cada 40 câncer que aparece na sociedade hoje em dia, um deles é causada por exposição
a baixa dose, tá? Então, não é pouco, é 1 em 40, né? Então, se você expande isso para a sociedade inteira, pessoas que nem sabem da onde que veio aquele câncer, que vai aparecer anos depois, vão ser vítimas, né? Então, esse é o nosso compromisso, é com a dose coletiva, principalmente. Ok? Pessoal, por hoje é isso, tá? Então, hoje é nosso treinamento ele foi focado nos efeitos biológicos da radiação, né? A gente fez um outro há algum tempo, que foi geral, que é o que é exigido tem os tópicos exigidos pela vigilância sanitária, e esse daqui foi focado nos efeitos biológicos. Eu espero que tenha sido, que tenha agregado algo a vocês, né? E depois a gente vai enviar aquela provinha de efetividade, que é para avaliar o desempenho de vocês e também o meu desempenho na hora de passar o conteúdo, né? Então, novamente, estou à inteira disposição, estou no grupo lá, né? Então, quem quiser pode achar meu número lá, pode tirar dúvidas, pode solicitar o histórico de dose, que tem esse suporte para vocês, beleza? Então, muito obrigado, boa noite e até a próxima. Valeu, gente. Até mais. Bom descanso.